As igrejas de todo o mundo, cerca de 150 nações, se reúnem para traçar metas missionárias para os anos seguintes. E em uma dessas reuniões, o pastor dirigente daquela reunião falou sobre a palavra aleluia e mostrou que essa palavra é uma palavra universal, entendida por todos os povos. Ele fez a experiência, pegando aquelas milhares de pessoas que estavam reunidas naquele salão, naquele auditório, e pediu que repetisse com ele a palavra aleluia. Entendam bem, pessoas de 150 nações, mais ou menos, falaram essa palavra, e a sonoridade da palavra em qualquer língua do mundo é a mesma, aleluia. E todos puderam, em uma só voz, glorificar o nome do nosso Deus com a palavra aleluia. Essa palavra é importante, ela significa louvores ao Deus. Quando nós falamos aleluia, nós estamos louvando, nós estamos adorando o nosso Deus. Então, aleluia, biblicamente falando, e a história bíblica nos mostra que é uma palavra sublime, tá? Que nos leva a inclinar o coração a Deus. Tá? É a palavra mais sublime que podemos usar no nosso culto de adoração ao nosso Deus. Não existe adoração, você não consegue adorar a Deus sem pronunciar essa palavra, aleluia. Os pais da igreja, os que fizeram a nossa teologia, tá? Eles entendiam essa palavra como uma palavra sublime, uma palavra angelical, uma palavra reverenciada, uma palavra respeitada, que era usada somente com o objetivo de adoração ao Deus que criou os céus e a terra. Tá? E eles diziam que quando essa palavra é pronunciada, aqueles que pronunciam com sinceridade de coração, consciente da vocação de adorador concedida por Deus para eles sente que o céu baixa até eles sente a presença do céu, a presença da morada de Deus no próprio coração. E conforme você vai falando aleluia, 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 você vai sentindo a glória, o Shekinah, a maneira visível de Deus se manifestar no seu coração. No Salmo 113, no que você lê agora, tá? Foi o salmo, tá? Que muitos acreditam que Jesus cantou na Páscoa, na primeira Santa Ceia, ou na última ceia que ele fez com os discípulos. A Bíblia diz que ele cantou, e depois que ele cantou, ele foi para o Monte da Oliveira, onde ele foi traído e foi entregue para ser morto, para derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E o Salmo de número 113 é um salmo que fala também sobre aleluia. É um salmo que começa e termina dizendo aleluia. Então, quando nós cantamos aleluia, quando nós usamos essa palavra para expressarmos gratidão a Deus, nós precisamos entender, tá? E saber que o mundo inteiro, tá? No mundo inteiro essa palavra está sendo pronunciada. Provavelmente nesse momento milhares e milhares de pessoas de todas as nações estão pronunciando a palavra aleluia 24 horas por dia. Nos céus essa palavra é pronunciada pelos anjos e pelos seres espirituais. E aqui na terra, pelo menos uma palavra, pelo menos uma pessoa, no mínimo uma pessoa, está citando essa palavra aleluia em adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. Nós não estamos falando essa palavra aleluia agora, mas enquanto nós estamos em silêncio, em outras partes do mundo, aqui no Brasil, provavelmente muitos estão citando essa palavra aleluia. E mesmo quando ela é usada em tom pejorativo, tá? Usada para piadas de mau gosto fora do ambiente cristão, porque a brincadeira aqui foi uma brincadeira dentro do ambiente cristão, tá? Mas lá fora, quando as pessoas usam essa palavra com o intuito de zombar a Deus, mesmo assim o poder dessa palavra aleluia transcende o poder do homem zombar de Deus e da palavra escolhida por ele para que universalmente o seu nome fosse adorado. E o Salmo de número 146 começa dizendo aleluia, louva, ó minha alma ao Senhor. Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que essa palavra tem que ser usada não somente de forma emocional, mas de forma racional. O texto diz, a minha alma louva o Senhor, eu louvarei o Senhor constantemente, aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Então eu louvo o Senhor porque eu tenho razões, eu tenho entendimento, compreensão, que Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração.
E quando Ele opera maravilhas na minha vida, ou quando as maravilhas demoram a se manifestar na minha vida, mesmo assim eu louvarei o meu Deus, porque eu entendo pela minha mente, pela minha consciência, pela minha livre decisão, tá? Que o meu Deus deve ser adorado. E Ele escolheu verdadeiros adoradores. Ele separa esses adoradores que Ele escolhe, coloca num determinado lugar para que juntos possam buscar a sua glória, a sua presença. E é impossível você se reunir para adorar a Deus e não usar a palavra aleluia. Quando nós estamos cultuando a Deus, sempre alguém está dizendo aleluia, sempre alguém está dizendo, se não está falando com os lábios, está falando com o coração, aleluia. Então a nossa razão nos leva a glorificar a Deus com essa palavra, a razão de Deus que está nos nossos corações, que habita nos nossos corações. E aqui ele diz: eu louvarei ao Senhor durante a minha vida. Então durante a minha vida, não importa o quanto de saúde eu tenha, ou não importa quanto eu viverei aqui nessa terra, mas enquanto eu viver aqui nessa terra, eu louvarei ao Senhor meu Deus. Eu cantarei louvores ao meu Deus, ao Deus que me criou. Enquanto eu viver, eu louvarei, eu glorificarei esse Deus maravilhoso, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus. Enquanto eu viver, eu cantarei louvores ao meu Deus. Então uma forma maravilhosa de usarmos a palavra aleluia é quando colocamos ela dentro de uma canção para expressarmos a nossa gratidão ao Deus que nos criou por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, a salvação, a libertação dos nossos pecados, a libertação da consequência do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu viverei eternamente na glória, porque Jesus morreu, derramou o seu sangue por mim. Então eu tenho razões, motivo de sobra, de aqui na terra cantar aleluia ao meu Deus que me criou, que me formou, que me deu a vida. Enquanto eu viver, eu louvarei o meu Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Cantarei louvores ao meu Deus. Hoje à tarde nós aprendemos a respeito da adoração através da música, e vimos que não é somente através da música que o nosso Deus quer ser adorado e pode ser adorado. Há várias formas de adorar a Deus. Eu tenho que entender que a minha vida precisa ser uma vida de adorador. Tudo que eu faço é em gratidão, é motivo de gratidão a Deus, é para adoração ao meu Deus. Eu tenho que entender que Ele me colocou aqui porque Ele quer que o nome dEle seja conhecido na terra, e esse nome só será conhecido aqui na terra quando eu cantar louvores ao meu Deus. Então também é cantar louvores ao meu Deus. Enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus. Então nem sempre nós estamos cantando para glorificar, para adorar, para exaltar o Deus que nos criou, o Deus que pode todas as coisas. Nem sempre estamos cantando louvores ao nosso Deus. Então nós precisamos entender que, independente do nosso gosto musical, independente daquilo que nós achamos certo ou errado, independente do nosso entendimento, da nossa formação, do nosso gosto musical, independente daquilo que eu penso que é certo, eu tenho que entender que Deus se agrada de determinadas coisas que eu gosto, e determinadas coisas que eu gosto desagradam o coração de Deus, inclusive na área da música. E também eu não posso, vou repetir isso, falei no sábado, falei ontem, vou repetir agora. Eu não preciso, não posso, não devo copiar o mundo para adorar a Deus. Determinados ritmos, todos nós sabemos, foi criado com o objetivo único de adoração a Satanás. Eu não posso permitir que os louvores que eu canto ao meu Deus sejam confundidos com os louvores que são prestados para o diabo. Há uma diferença muito grande entre aquilo que é direcionado para Deus e daquilo que é direcionado para o diabo. A essência daquilo que fazemos, a essência daquilo que brota do nosso coração é com o intuito de agradar a Deus. Mas só brotará coisas boas do nosso coração para agradar a Deus quando nossa vida tender para Ele, quando nos posicionarmos, como aprendemos também de tarde. Até quando ficaremos divididos entre dois deuses? Se o Senhor é Deus, vamos adorar a Deus, vamos fazer tudo aquilo que agrada ao nosso Deus que nos criou. Quando Elias convocou o povo para aquela batalha no Monte Carmelo, é porque o povo estava perdido. Quando Elias, depois de 3 anos e meio de seca, passando por dificuldades, ele aceita o desafio dado por Deus para lutar contra os demônios que eram manifestados através de Baal, o nome dado ao demônio naquela época. Elias diz para Deus na sua conversa com ele:
Só eu sobrei dos seus profetas. E Deus disse para Elias, não somente você, Elias, ainda há muitos profetas, há muitos adoradores, há muitos, mais do que você pensa. Porque Elias pensou que sobrou somente ele, porque os adoradores de Deus tinham se escondido, tinham se ocultado com medo de Jezabel, com medo do rei Acabe, tinham se escondido, desapareceram, esqueceram que o seu dever era adorar, exaltar e glorificar o nome de Deus em toda e qualquer circunstância. Aliás, era costume do povo de Israel esquecer com frequência a sua responsabilidade, a sua vocação de serem os representantes de Deus aqui na terra. E por esquecerem tanto, Deus passou essa responsabilidade para a igreja, que somos nós. E se nós, igreja, esquecermos a nossa responsabilidade, Deus passará essa responsabilidade para outros. Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém para ser morto pelos nossos pecados, os judeus estendiam panos para que ele passasse montado naquele jumento, aclamando ele como se ele fosse o rei de Israel. E os líderes religiosos daquela época, preocupados com a consequência daquele gesto, da entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, pediam a Jesus para que ele mandasse a multidão calar. E a resposta de Jesus foi qual? Qual foi a resposta de Jesus? Se eles calarem, as pedras clamarão. Se nós nos calarmos, as pedras vão começar a clamar. E elas já estão clamando, pregando em nosso lugar. Muita gente tem se convertido, não por intermédio da igreja, mas por intermédio do Espírito Santo, que tem usado inclusive pedras, para que o nome dele seja glorificado. Se eu não cumprir a minha função, provavelmente Deus dará essa função para o outro. Então, quando a igreja começa a se envolver com o mundo, quando a igreja começa a se inspirar nas programações de televisão, naquilo que faz em adoração para o Senhor, inclusive a música, ela está arriscada a se tornar igual ao mundo. Não vai haver diferença entre ela e o mundo, e vai chegar a um ponto que Deus vai cuspir ela. Quando lemos lá sobre as igrejas do Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse falam sobre 2 igrejas que conviveriam juntas no final dos tempos. A igreja de Filadélfia, a igreja do amor, a igreja que expressa o amor de Deus, a igreja que procura viver dentro da vontade de Deus, ela estaria misturada com a igreja de Laodiceia, a igreja rica, a igreja poderosa, a igreja que tem condições de comprar canais de televisão, comprar prédios caríssimos, tem empresa de táxi aéreo e por aí afora. Seria rica, mas seria pobre, porque desconhece o poder do nosso Deus. A comunhão com Deus é zero. Ela parece muito, ela aparenta ser a manifestação de Deus, mas de Deus ela tem muito pouco, porque errou na sua vocação de adorador. A adoração que se expressa através do amor direcionado a Deus ao próximo. Então a igreja pode ter tudo, mas a Bíblia diz: eu não suporto mais essa igreja, estou a ponto de vomitar essa igreja, porque ela não é quente nem fria, é morna. A igreja hoje está morna. Então nós temos que ter o cuidado de evitar que sejamos crentes mornos, ou vamos ser, Deus quer que tomemos uma decisão, vamos ser frios, ou vamos ser quentes. Não há meio termo, Deus não aceita meio termo. Deus quer que tomemos uma decisão a quem vamos servir, a quem vamos adorar. Vamos satisfazer a vontade da carne ou a vontade de Deus? Como falei, é impossível me concentrar em adoração a Deus vendo alguém sambando. É impossível adorar a Deus expressando gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida ao som do forró, ou vendo alguém dançando qualquer tipo de ritmo que foi criado com o intuito de adoração ao diabo. É impossível colocarmos na casa de Deus coisas profanas porque foram feitas para o diabo. Então também nós não podemos consagrar aquilo que é profano. Aquilo que é profano significa que pertence ao diabo. Não adianta, por mais que você traga música, ritmos mundanos para o teu coração, para a tua mente, enquanto você continuar tentando chegar na presença de Deus através desses cantos que têm surgido por aí, você não vai conseguir nada. Eu não tinha visto essa viradinha do Eliezer. Nós entendemos o Eliezer, tá? Na sua inocência ele comprou um DVD de uma determinada banda, não sei dizer o nome da banda, Eliezer, ele gostou, ele apreciou, e na sua inocência ele se agradou daquilo e pensou que aquilo era bom para ele. Ele fez aquilo ali lembrou o tempo que eu estava no mundo. A viradinha ali, os mais antigos sabem, ela lembra um determinado cantor que morreu um ano e pouco atrás. Então entenda bem, meus irmãos, nós não podemos tirar do mundo
coisas estranhas para colocar na presença de Deus, porque elas desagradam o coração de Deus. Pode estar agradando muito o nosso coração, pode estar agradando muito a nossa carne, pode estar satisfazendo muito a nossa alma, a nossa compreensão, mas Deus está desagradando disso tudo, porque Ele diz: eu não preciso que o meu povo se inspire naquilo que o mundo está fazendo para me adorar, porque odeia aquilo que só o meu povo pode receber, o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, não sobre os mundanos. O Espírito Santo desceu sobre a tua vida, o Espírito Santo foi derramado sobre a tua igreja, para que você tivesse inspiração para adorar a Deus em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores que Ele procura como seus adoradores, para o adorarem, para estarem na sua presença constantemente. Ele derramou o Espírito Santo para que tivéssemos inspiração suficiente para termos a capacidade de criar, de renovar, para que tivéssemos a capacidade criativa de trazer coisas novas que agradem o coração dele e também nos satisfaça a nossa alma, porque a nossa alma precisa se satisfazer, e ela vai se satisfazer aonde? Nas coisas referentes ao nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele capacita o seu povo. Eu não preciso de ritmos mundanos, eu não preciso copiar o mundo, eu não preciso copiar a igreja na esquina, porque o meu Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele está presente no nosso meio para ouvir o seu povo glorificando o seu nome, dizendo aleluia, 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 aleluia. Não precisamos da música, não precisamos de mais nada, precisamos simplesmente que o nosso coração esteja voltado para o Deus que pode todas as coisas, voltado para Ele, nos entregarmos totalmente a Ele com o desejo de adorar, nos quebrantar, sentir que quando a frieza está nos abatendo, está dominando o nosso coração, é correr para a presença dEle, se jogar nos braços dEle, para que aconteça a renovação na nossa vida. O salmista, no Salmo 146, ele mostra a fragilidade do homem e o poder do nosso Deus, a grandiosidade do nosso Deus. Ele diz que aqueles que confiam no homem, aqueles que confiam nos príncipes perecerão, porque o homem é limitado. O texto diz que sai do espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Quantas pessoas nos fizeram promessas e morreram? Eu vendi um barco que tinha, e a pessoa demorou a me pagar, e antes que me pagasse ela morreu do coração. Aí ele partiu para a glória e não teve tempo de pagar o barco. O barco ficou abandonado na praia e eu não tive tempo de ver, e roubaram algumas peças do barco, e o que sobrou do barco ficou na areia, e houve uma ressaca e aquele barco se quebrou e eu perdi todo o dinheiro que eu investi naquele barco, porque a pessoa não teve tempo de morrer, ou tempo de me pagar, porque morreu antes. O desejo do coração da pessoa era quitar a dívida comigo, pagar aquilo que me devia, mas não teve tempo de me pagar. Eu confiei nessa pessoa, porque é uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, eu tinha certeza, convicção que ela um dia iria me pagar, mas ela não teve tempo de honrar o compromisso comigo, porque ela foi tirada dessa terra, repentinamente ela foi tirada, arrancada dessa terra, e não tenho mais como cobrar. Eu não quero cobrá-la, porque para cobrar eu tenho que chegar onde ela está. Então, meus amados irmãos, o homem ele pode fazer promessas, os homens podem nos prometer muitas coisas, mas nem tudo que se promete se cumpre. Quantas vezes as pessoas prometeram alguma coisa, quantas vezes você recebeu promessas de pessoas que não cumpriram a promessa para contigo, porque morreram antes de cumprir aquilo que prometeram. E a Bíblia diz que quando você confia em alguém, quando você confia que você alcançará alguma coisa, alguma vitória na sua vida através de homens, você é um derrotado, porque ele pode morrer, voltar ao pó, e não terá condições de cumprir o voto que fez para contigo, o compromisso que assumiu contigo. Agora, o Deus poderoso que pode todas as coisas, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Ele é o nosso auxílio. O versículo 5 diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, o Deus que fez os céus e a terra. E depois ele traz uma lista, tá? Que mostra a misericórdia, a bondade de Deus para com o seu povo. Leia a partir do versículo 6, encontre aí na sua Bíblia, 146, 6.
que fez os céus e a terra. Então, os motivos pelos quais o salmista estava glorificando a Deus com a palavra aleluia são as seguintes: ele louvava ao Deus de Jacó porque sua esperança estava nele, que fez os céus e a terra. Então, o salmista glorificava a Deus porque Deus é o Criador dos céus e da terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. Então, o motivo pelo qual o salmista adorava o Senhor com essa palavra maravilhosa, aleluia, é porque ele sabia que o seu rei, o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador reina para sempre, porque ele tem poder próprio, ele é onipotente, ele não depende de circunstância de ninguém, ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso, ele é o grande El Shaddai, tem poder próprio, ele emana poder. E termina o salmo dizendo: de geração em geração, as gerações passam, mas a palavra, aleluia, permanece e permanecerá eternamente, com uma palavra de louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele reina e reina para sempre e continuará reinando. Amém? Que Deus nos abençoe.